A gente continua falando sobre o novo coronavírus. Nós estamos recebendo aqui com muito prazer o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao vivo para mais uma conversa. Governador, boa tarde ao senhor, tudo bem? Boa tarde, Jodeval. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Boa tarde a todos aqui telespectadores desse nosso Jornal do Meio-Dia. Governador, quais são as medidas que o senhor vai tomar hoje em relação a isso? Bom, nós estamos tomando já desde a semana passada, Jodeval, várias medidas. Em primeiro lugar, nós reunimos com todos os empresários, representantes também de feiras, na nossa área médica, todos os poderes constituídos, a nossa área de segurança pública, e aí partimos para as ações concretas. Certo? Ações concretas de sensibilizar a população, esclarecer a população, pedir à população que entenda que a única maneira que existe de nós podermos conter a disseminação do vírus é nós ficarmos mais restritos às nossas residências, se deslocando o mínimo para o local do trabalho, sem ficar ao lado de grandes aglomerações de pessoas, mantendo uma distância mínima de 1 metro, para que a gente tenha uma menor contaminação. É o único, não tem outro remédio. Porque depois de contrair o vírus, aí nós vamos ter que esperar que realmente não tenha os casos graves. Mas todas as pessoas, tá certo? Com uma certa faixa etária, acima de 70 anos, pessoas que têm já, Luciana, doenças crônicas, diabetes, cardiopatas, pessoas que usam com intensidade corticoide, pessoas que fazem radioterapia, quimioterapia, enfim, todo esse grupo, junto com a pessoa que já tem também uma idade avançada, esse é o grupo de maior risco, porque no momento em que ele é contaminado pelo coronavírus, a possibilidade de ele reagir, a fragilidade, a imunidade dele está fragilizada e o acontecimento de atingir o pulmão e o quadro respiratório é altíssimo. Governador, a gente percebe que o senhor, mais do que governante, como médico, mas acima de tudo como pessoa, está muito preocupado e atento e fazendo alertas contundentes às pessoas para que evitem aglomerações. Eu gostaria que o senhor conversasse nesse momento com aqueles que ainda insistem em minimizar a gravidade dessa doença. Luciana, você falou uma coisa que, nessa hora, gente, por favor, vamos deixar o egoísmo de lado. Vamos deixar a pessoa que acha, olha, eu faço o que eu quiser, eu posso fazer o que eu achar que está certo. Não é esse o problema. Uma pessoa mais jovem, que aí talvez possa ter o quadro do coronavírus minimizado, pode ter o quadro febril, a tosse, a dor de cabeça, mas não tem o quadro pulmonar tão intenso. É importante que essa pessoa saiba que ele está transmitindo o vírus para dezenas, centenas, milhares de pessoas, no momento em que ele não entende a necessidade de ajudar a população num todo. Esta, como você está dizendo, é essa iniciativa que nós esperamos das pessoas. Não é aquela tese de, não, é problema meu, eu vou para a rua, eu faço o que eu quero. Peraí, nós estamos vendo, nós estamos assistindo o que está acontecendo no mundo. Aí, de repente, algum familiar seu tem um problema, você às vezes está sentindo, não, eu sou forte, eu tenho 18 anos, eu resisto. E aí, e o seu avô? E o seu pai? E aí, na hora que nós não tivermos aí leitos suficientes para recebermos todos os doentes? Como é que você vai responder para a sua consciência o que você fez? Você contribuiu para o Estado? Você contribuiu para poder superar um momento de crise como esse? Quer dizer, a hora agora é de solidariedade, é de amor ao próximo, é de entender que todos nós vamos passar por limitações. Ninguém aqui está querendo impor nada disso, tá certo? Como um gesto, olha, nós vamos fechar restaurantes, vamos fechar a 44, já fiz contato com o ministro dos Transportes, pedindo autorização para fechar aeroporto, para fechar rodoviárias, porque não é uma legislação de Goiás, senão já teria fechado, tá certo? Esta situação, mas está demais. Meu amigo, por favor, demais como? Você tem algum dado a mais que não seja com base científica? O que todos os países mostraram? Aqueles que fecharam mais cedo
deram conta de ter uma crise com menor intensidade, com menor número de contaminados. Exatamente, eu queria falar sobre isso, porque hoje a Itália realmente é o pior lugar que está acontecendo sobre essa doença. E a gente tem informação de que chegou-se a esse ponto porque demoraram a perceber a gravidade. Exatamente. E você vê na Itália, hoje tem uma publicação médica, 2 cidades, não é certo? Uma, tá certo? Com diferença de 15 dias da outra, 16 dias. Essa aqui, ao saber, ela fechou tudo, a outra só fechou daí 16 dias. Você vê o gráfico de contaminação na que fechou mais tarde, assim, de uma curva quase ascendente. E a outra, um nível mais estabilizado. Então, a única conclusão que todos os médicos, cientistas, chegaram foi um só. Olha, aonde nós temos, tá certo? As pessoas que respeitam regras, as pessoas que não vão promover eventos, que não estão junto de ambientes aglomerados de pessoas, as pessoas que se preocupam, a incidência é menor. Veja bem, o que é que nós estamos fazendo? Mais 15 dias, como é que eu vou fazer? Eu vou fechar minha loja, eu vou fechar isso. Gente, olha, imagina bem, reflita bem na hora que o problema chegar dentro da sua casa. Com seu pai, com seu avô ou com você mesmo. Governador? Esse é o fato, Luciano. Agora, a gente, considerando que esses casos vão crescer, como está a rede hospitalar, o que o senhor diria? Ela tem condição de atender todos esses doentes que virão? Bom, todos, entre aspas, Luciano. Porque você sabe que nenhum país no mundo conseguiu atender toda a demanda. Nenhuma China conseguiu. Nem a Itália conseguiu, a Espanha não está conseguindo, Portugal não vai conseguir. Estados Unidos não vai conseguir. E nós também, Estados Unidos não vai conseguir. Então, veja, se nós temos um menor percentual de contaminação, nós temos um menor percentual de complicações. Olha, qual é a condição que nós tivemos? Quando o pessoal da China veio para Anápolis, a partir daí eu já determinei ao meu secretário que nós agíssemos no sentido de termos aqui um hospital. Acredito que eu seja o único estado no Brasil que tem um hospital 100% pronto, tá certo? Para poder transformá-lo ali num ambiente para internar coronavírus. É o Hospital dos Servidores, certo? 222 leitos. Agora, acabo de receber também a iniciativa do reitor da Universidade Federal de Goiás, colocando o Hospital das Clínicas também. Mas qual é a nossa limitação? Nossa limitação, número de respiradores. Certo? Então, não adianta você querer mandar comprar respirador, porque não tem no mundo. Não tem aonde entregar. Então, este é o lado que você viu depoimentos de colegas médicos dizendo, olha, eu estou numa situação onde eu tenho que escolher quem vive e quem, infelizmente, vai morrer. Pois é, nós estamos falando exatamente sobre essas medidas que estão sendo tomadas, o senhor citou várias aqui. Nós temos uma reportagem, inclusive, mostrando o que está sendo alterado e o que vai ser alterado. Então, vamos ver essa reportagem especial. Seguindo orientação do governo do estado, a Polícia Civil de Goiás editou portaria para especificar as mudanças no atendimento à população em relação ao novo coronavírus. Entre elas está a dispensa de idosos e gestantes do atendimento presencial. Além disso, estão suspensos atendimentos presenciais nas delegacias de todo o estado, exceto em casos de urgência, como homicídio e feminicídio, estupro, roubo, sequestro e cárcere privado, furto de veículos e prisão em flagrante. Para ter atendimento na delegacia virtual, o cidadão pode acessar o site www.policiacivil.go.gov.br. Você preenche toda a informação para a delegacia virtual, esse crime será analisado imediatamente e você receberá o seu BO, o seu registro na sua casa, é só imprimir. Se o seu crime não está dentre aqueles do rol da delegacia virtual, você então deve entrar em contato com a sua unidade policial. Para isso, nós vamos disponibilizar no site o e-mail e o telefone de cada regional de polícia em todo o estado. O estado de Goiás tem dado exemplo para o país, tomando medidas drásticas para evitar a disseminação do vírus.
Uma reunião entre o prefeito Iris Rezende e o governador Ronaldo Caiado durou quase 1 hora de portas fechadas no Paço Municipal. No encontro foram discutidas medidas conjuntas para o combate ao coronavírus. Essas ações foram especificadas pelo decreto da Prefeitura de Goiânia, que teve a participação do governo estadual na elaboração. O texto foi publicado ainda na noite desta segunda-feira. As medidas são: suspensão das atividades letivas das escolas municipais, não realização das feiras livres e não abertura de mercados públicos, suspensão das atividades em clubes municipais como o Clube do Povo e o Clube Morada Nova, readequação do atendimento presencial no serviço Atende Fácil da Prefeitura, autorização para abordagens de orientação ou aplicação de penalidades em eventos, casas noturnas, teatros, cinemas e academias. Flexibilização temporária dos horários de abertura e fechamento de estabelecimentos comerciais sem a necessidade de autorização prévia ou licença especial. O decreto ainda trata sobre os servidores municipais, que em alguns casos poderão até trabalhar em casa. Para os que vão estar de maneira presencial nos postos de trabalho, será elaborada uma escala especial para diminuir a aglomeração em locais de circulação comum. Para servidores da área da saúde, está vedada a concessão de férias ou licenças. As ações do decreto seguem enquanto durar o estado de emergência por causa do coronavírus. Nós temos que mudar o comportamento da população, consequentemente de empresas, do poder público, de tudo, para evitar consequências maiores de uma possível invasão aqui nessa cidade, que ainda está um tanto privilegiada deste mal que está assolando o mundo. O governador Ronaldo Caiado reforçou a necessidade de medidas como essas para evitar a propagação do vírus e que com isso a doença possa fugir do controle. Segundo ele, estão sendo analisadas novas ações, como a instalação de sistema de som nos terminais de ônibus, com avisos aos usuários do transporte coletivo. Além de medidas de controle rodoviário, como fechamento de rodoviárias. O comércio da região da 44 e shoppings de Goiânia tem até quinta-feira para fecharem os estabelecimentos. Governador, escolas fechadas, mas tem muitos alunos que dependem da merenda. Idosos que necessitam de vacinação contra a gripe. E aí? São as duas medidas em que estou com toda a minha equipe econômica, também da área social, da OVG e também da área da indústria e comércio, para nós tomarmos imediatamente. Como você colocou, perfeito. As crianças que não têm aula hoje, mas nós não podemos deixar com que essa criança caminhe para uma dificuldade do ponto de vista alimentar, restrição alimentar. Esse é o primeiro ponto que nós atacaremos junto com os idosos. Esses idosos, eles receberão toda a vacinação em casa ou nos abrigos. Aí será o ponto de ataque nosso, chegando imediatamente a vacina. Já determinei, terei o apoio aí da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, teremos o apoio também de todas as outras entidades, tá certo? Colegas médicos ou até médicos ou alunos do 6º ano, todos eles vão fazer aqui um grande batalhão de apoio a essas pessoas mais idosas. Estando imunizados contra a influenza, tá certo? Nós já damos a ele uma chance maior. Caso ele venha a ser contaminado, ele já não está fragilizado com uma gripe inicial. Então essa é a atenção, já que é a faixa de risco que nós temos com a contaminação do coronavírus. Com relação, governador, às medidas para o setor produtivo, o que o senhor pensa, o que está sendo feito no sentido também de dar apoio a esse setor, que muitos deles vão ficar sem trabalho, vão fechar, vão diminuir a questão de atendimento? Nós vamos ter que minimizar. O que nós precisamos neste momento, e aí eu falo como médico que sou, tá certo? Nós precisamos saber as nossas prioridades. Não adianta eu estar dizendo uma medida única para todos, porque eu não estaria aqui sendo verdadeiro. E uma característica minha é de ser extremamente transparente nas minhas ações. Você sabe a situação do Estado. Um certo Estado é um Estado totalmente inviabilizado e hoje impedido de fazer qualquer empréstimo do ponto de vista de aval por parte do Tesouro Nacional. Então você sabe das nossas limitações. Hoje o que o governo arrecada é o que ele paga em termos de salário e também de gastos
que são obrigatórios. Ora, a situação nossa, naqueles benefícios que nós poderemos fazer, está sendo estudado hoje, a prioridade está sendo dada às nossas ações para complementar essas crianças que não têm mais a oportunidade de ter o acesso à alimentação e aos idosos na parte da vacinação. A área empresarial, nós estamos vendo o que é que o Estado pode avançar e nós apresentaremos uma solução dentro daquilo que é compatível para o Estado poder dividir com todos os cidadãos este momento de crise que nós estamos vivendo. Mas o governo está aberto às discussões para, por exemplo, o adiamento do vencimento de impostos, o prazo? Sim, entende que a gente chegue no entendimento também de como eu talvez terei que prorrogar a minha folha de pagamento, de que maneira eu poderei quitar outros compromissos, tá certo? Tudo isso pode entrar na discussão, mas eu não posso ter única e exclusivamente a responsabilidade de amanhã também deixar de cumprir com os meus compromissos. A pessoa vai dizer, mas tudo bem, mas eu sou empresário e estou deixando de cumprir com os meus. Tudo bem, nós podemos chegar num acordo. Isso é compreensível. Eu acho que da mesma forma também que eu tenho lutado e me esforçado desde o mês de outubro do ano passado em pagar todo mundo em dia. Agora, se eu tiver um colapso, tiver que fazer concessões na área de arrecadação, as pessoas têm que entender que nós, governadores, nós não temos a prerrogativa do governo federal. O governo federal pode emitir títulos, pode contrair dívidas, ele pode fazer concessões maiores que nós, nos estados, não podemos. Agora, tudo aquilo que o Estado puder dar o bom exemplo, auxiliar as pessoas para que a gente possa, em conjunto, sair da crise, você pode ter certeza que nós faremos. Vamos deixar aquele recado de novo, aquele alerta para quem está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, da importância, né, de todo mundo assumir esse papel na defesa de Goiás, defesa do Brasil. É o pedido que eu faço. Eu reforço, Jordevar, Luciana, meu muito obrigado em dizer a você, se conscientize. Não leve isso em brincadeira, não é para se criar um clima de pânico, não é isso. É de clima de responsabilidade. É isso aí, cada um sabendo que vai fazer a sua parte. Não é hora para egoísmo, não é hora da pessoa ter uma visão única e exclusivamente do lucro, da esperteza. Olha, eu recebi uma informação, chegando aqui na TV Serra Dourada, de que um avental que nós utilizamos para fazer aquele trato normal de limpeza, do curativo do paciente, ele custa R$18. Eu mandei confirmar a informação que tive agora, disse que agora estariam entregando ele a R$300. Que isso? Olha, eu não acreditei. Eu pedi que realmente buscassem se existe fundamento nessa informação. É um avental que você usa a todo momento, quando você entra na UTI, quando você vai fazer um curativo, uma limpeza, a enfermeira usa, tá certo? Toda hora. Quer dizer, se caso como esse está acontecendo, aí imediatamente eu vou agir, tá certo? Agora, eu tenho recebido um apoio muito grande, vamos aqui também, do setor dos empresários que estão fornecendo não só o álcool gel, mas como o álcool em gel, e aí é uma substância que eles importam, mas o álcool que é importante, é o álcool 70%, o álcool líquido, isso é importante. Então, vários empresários já estão doando ao VG, aos hospitais, aquelas bombonas assim, quase com verdadeiros tambores, tá certo? Porque se eles não têm o frasco, nós vamos achar o jeito de botar num frasco, vamos improvisar um frasco. O importante é a pessoa ter aquela condição de ter o álcool para poder fazer a limpeza dos ônibus, que se faz hoje com hipoclorito de sódio também, que é utilizado nas penitenciárias, como também nos hospitais, mas os empresários já estão fornecendo o álcool também aos hospitais públicos, aos asilos, como também a esses ambientes onde você tem ali a necessidade de limpar a mesa, de prestar serviço à população. Governador, o senhor sente que está havendo essa mesma mobilização também entre os prefeitos do interior do estado, porque a população de municípios mais afastados pode até pensar, aqui demora a chegar a algum caso, e já temos registrados, inclusive, em Rio Verde. E outra pergunta, o senhor pode antecipar as férias do funcionalismo? Olha, o que nós estamos fazendo é exatamente nesse sentido. É mais o teletrabalho, pessoa mais à distância, mas pode chegar o momento em que eu tenha
que muitas vezes realmente avançar para antecipação de férias, como eu fiz para todas as faculdades, menos na área de saúde, menos na área da saúde. O pessoal da área da saúde está totalmente funcionando e se preparando para poder amanhã ter condições de atender o maior número de pessoas que possam chegar, principalmente alunos do 6º ano e da residência médica, da área também da enfermagem, assistência e tudo isso nós estamos priorizando neste momento. Agora, em relação aos municípios, eu peço a compreensão de todos. Eu fui informado, mandei também confirmar, que a Prefeitura de Goiatuba teria insurgido contra, dizendo que não, que a situação lá eles têm controle total, que nada vai acontecer. Eu pediria, se realmente procede, que realmente a pessoa reveja aí as suas posições e não é uma tese do achismo. Nós não estamos mais embasados, eu acho. Não é questão do achismo, é questão em dados, tá certo? Científicos, em situações que estão sendo organizadas também pelo Ministério da Saúde, como também pela Organização Mundial de Saúde. Governador, a gente quer muito agradecer a participação do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. A gente sabe que a agenda do senhor está muito corrida e esse é um assunto muito importante, mas eu quero deixar registrado aqui, é muito importante que nós, como jornalistas, também passamos essa opinião para você que está em casa, a importância desse trabalho que o governo do Estado está fazendo, das prefeituras, especialmente aqui de Goiânia, que é exatamente agir na hora certa, antecipando, tomando medidas necessárias e importantes para a gente combater um mal que está atingindo o mundo inteiro. Então, Goiás realmente está dando exemplo, sim, não só para o Brasil, mas para fora também, porque está agindo na hora certa. Parabéns ao senhor e a gente vai estar com as portas abertas aqui do nosso jornalismo, da nossa programação também, para que a gente possa divulgar todas as medidas de prevenção, de contenção, de qualquer coisa, para que a gente possa, no sentido jornalisticamente, fazer o bem para a sociedade. Estamos à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço e devo exatamente à imprensa essa condição de poder fazer chegar a todas as pessoas no nosso estado de Goiás essa necessidade da compreensão, da responsabilidade que recai sobre cada um de nós. E muito obrigado a vocês, abrir o espaço do Jornal do Meio Dia com a amplitude que tem, a credibilidade que vocês têm e, ao mesmo tempo, fazendo com que a gente possa levar ao conhecimento das pessoas momentos delicados, mas que nessas horas nós precisamos de agir em total sintonia com a população. Não é nenhuma medida favorável a A ou desfavorável a B. É uma medida do ponto de vista de saúde pública. Essa é que é a nossa responsabilidade. Boa tarde, governador. Muito obrigada mais uma vez.